Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de reflexão total e ângulo limite, uma continuação de refração. Bom, a gente já discutiu que três fenômenos ópticos ocorrem simultaneamente, que são reflexão, refração e absorção. Bom, só que nessa discussão foi dito que nem sempre se ocorre a refração. Existe um caso bem exclusivo que a refração não ocorre. Este caso bem exclusivo que a refração não ocorre, nós chamamos de reflexão total, tá bem? E aqui a gente vai discutir quando ela ocorre e quais as condições para que ela ocorra. Então vamos lá. Bom, inicialmente, eu tenho uma superfície de separação entre dois meios. Aqui no caso eu tenho água, ar. Uma fonte de luz ali, ela está na água, ou seja, ela está no meio mais refringente, aquele que tem mais dificuldade da luz se propagar, ou seja, que o índice de refração é maior. Tá? Bom, nós analisaremos esses raios de luz emitidos por essa fonte, o comportamento de cada um deles, tá? Uns conseguem sair, outros não. E a gente vai discutir por que ele não sai. Tudo bem? Bom, inicialmente, esse primeiro raio. Esse primeiro raio, ele incide perpendicularmente à superfície em A. Quando ele incide perpendicularmente à superfície em A, ele não sofre desvio, como a gente já aprendeu na lei de Snell, nos casos possíveis de refração. Mas e se eu inclinar mais um pouquinho esse raio de luz? Fazer ele incidir obliquamente. E a gente já estudou que todo raio de luz que incide obliquamente numa superfície de separação, todo raio de luz que incide obliquamente numa superfície de separação sofre desvio. Então, este raio de luz incide em B. E nesse caso, ele sofrerá desvio? Sim. Mas vamos lá. Este raio de luz, ele irá aproximar-se da reta normal ou afastar-se da reta normal? Bom, lembrando que, como ele está vindo do meio mais refringente para o menos, ele está diminuindo o índice de refração. Então o ângulo tem que aumentar. Então ele se afasta da reta normal. Está ali representado. Repare que eu fiz questão de representar uma setinha pequenininha, mostrando que parte do raio de luz também é refletido. Mas e se eu inclinasse mais ainda esse meu raio incidente? E o fizesse incidir de tal forma que esse ângulo de incidência fosse tão grande que o meu raio incidente se afastasse o máximo que ele pode da normal. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo afastar-se da reta normal, quer dizer que o ângulo de refração aqui, ele é maior do que o ângulo de incidência. Então, nesse caso aqui, como eu tenho um ângulo de incidência muito grande, eu vou pensar que meu ângulo de refração também é. E nesse caso, é o maior possível. Ele forma 90 graus com a superfície. Não tem como aumentar mais do que 90 aqui, senão ele não consegue sair. E é aí que mora o problema, ou a solução, né? A gente pode pensar o seguinte: e se eu aumentar mais ainda meu ângulo de incidência? Assim. E aí esse ângulo I3 é maior do que o I1 e I2, e aí o ângulo de refração deveria ser maior ainda, mas não é, não pode ser, não tem como ser. Então, se não tem como ser maior o ângulo de refração, não tem como sair. Nós temos aqui um caso muito importante chamado de reflexão total. Então, no ponto D ali, nós temos a reflexão total da luz, tá bem? Repare que A em B e em C ocorre refração, o raio de luz sai. Porém, em C é o limite. Qualquer outro raio de luz que saia dessa fonte de luz aqui e incida um ponto à frente de C, ou seja, a partir de C para cá, não consegue sair. Sofrerá, nesse caso, reflexão total. Tudo bem? Então vamos lá. A reflexão total é um fenômeno no qual um raio de luz tenta passar de uma superfície de refração maior para um menor, mas não consegue porque incide com um ângulo superior a um ângulo chamado de limite, que nesse caso aqui é o I2.
Então, se o ângulo de incidência for maior do que o limite, que nós calcularemos, tá? For maior do que o limite e o raio de luz tentar passar de uma difração maior para o menor, ele pode sofrer, ou melhor, ele sofrerá reflexão total. Então, nós podemos analisar aqui, ó. Ângulo limite é o ângulo de incidência em que o ângulo de refração é 90, exatamente como nós vimos anteriormente. Ó. Você tinha aqui no ponto C, o I2 é quando o meu ângulo de refração, o ângulo ao passar por outro meio é 90, e nós usaremos isso. Se a gente aplicar a lei de Snell aqui, nós temos ingefração de onde está vindo o raio de luz, seno do ângulo de incidência, ingefração para onde está indo o raio de luz, seno do ângulo de refração. Tudo bem. Se a gente pensar que o I2, lá no caso, eu dei o nome de L, ou seja, ângulo limite de refração, e ali o ângulo R seria a refração, que seria 90 graus. Bom, vamos desenvolver. Seno de 90 é 1. E aí eu vou passar dividindo esse N1, vai ficar aqui o seno do ângulo limite, a ingefração N2 por N1. Tá, beleza. Mas e aí? N2 e N1, a gente pode pensar o indifração de onde vem, para onde está indo e tudo mais. Mas vamos lá. Qual é o máximo valor da função seno? Você vai me dizer que é 1. E é verdade. O máximo valor da função seno é 1, e sendo assim, o N2 tem que ser menor, porque eu pego um número menor dividido por um número maior, dá menor que 1. E é justamente o que eu quero que você se lembre. O seno do ângulo limite de refração é o índice de refração menor pelo maior, tá bom? Bom, e aí existem as duas condições para que se ocorra a reflexão. As duas precisam ser satisfeitas, não tem como uma só. O ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite, que o ângulo limite nós calculamos daquela forma ali, o seno do ângulo limite é de refração menor sobre o maior, e o raio de luz tem que vir do índice de refração maior para o menor, ou seja, do meio mais refringente para o menos refringente. E aí ele não consegue passar. Ele tem que vir da água para o ar. Do ar para a água ele passa de qualquer jeito. Ele tem que tentar sair do vidro para o ar, porque do ar para o vidro ele passa de qualquer jeito. Ele tem que tentar sair do vidro para a água, certo? Porque da água para o vidro ele passa de qualquer jeito. Entende o que eu quero dizer? Então, para que se ocorra a reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite e o raio de luz tem que tentar vir do meio mais refringente para o menos refringente, tá bem? Bom, uma grande aplicação é a fibra ótica. Aquela figurinha ali mostra um enfeite de fibra ótica que às vezes você nem sabia que era, parecia nylon, né? Que você ligava um botãozinho e ficava com as pontinhas acesas. É porque lá embaixo tinham luzes e essas luzes eram canalizadas através de uma fibra ótica saindo do outro lado. A fibra ótica é usada na internet, né? Na comunicação, ela é importantíssima para a internet, mas ela também pode ser usada em cirurgias que você consegue por uma fibra ótica fazer uma filmagem interna lá da pessoa e tudo mais. Bom, mas como funciona? Se você for pensar na fibra ótica, repare ali na luz entrando, ou não só luz, ou qualquer onda eletromagnética, ela sofre reflexão total nas paredes da fibra ótica. Ela vai fazendo tipo um zigue-zague assim, e consegue sair lá do outro lado. E por que ela é tão importante? Porque ao invés de eu enviar um sinal de internet para chegar aqui para mim, eu vou me comunicar com alguém lá no Japão, esse sinal de internet vai ser enviado por um satélite, esse satélite vai ter que receber esse sinal e enviar aqui para a gente. Isso dá um delay, isso dá um problema sério. Pela fibra ótica, isso diminui bastante. Então a ideia da fibra ótica é canalizar, fazer com que a distância percorrida seja menor. E aqui como seria o funcionamento? Bom, isso daqui seria um corte de uma fibra ótica. Eu queria que você entendesse um corte de uma fibra ótica como sendo esse fio, por exemplo, um fio comum, um fio de carregador. Tá? Esse fio. Se eu cortá-lo assim, você vai ver, assim, ó, você vai ver a parte central, que é de cobre, a capa, que é o plástico aqui, certo? Que é exatamente essa figura, casca dos dois lados e o núcleo. Acontece que na fibra ótica é tudo transparente. O núcleo
é transparente, com grandes índices de refração, a casca também, e ali é o ar. Acontece que o núcleo tem índice de refração maior do que a casca. E aí o que acontece? Muitas vezes, ao tentar passar do núcleo para a casca, ele sofrerá reflexão total, porque ele incidirá com ângulo superior ao limite. Porém, se mesmo assim ele conseguir passar para a casca, ele não conseguirá passar da casca para o ar. É como se fosse uma segurança. Vamos analisar essa figura aqui. Ele entra ali no núcleo, sofre refração, desviando-se. E agora ele vai tentar passar do núcleo para a casca. Se esse ângulo de incidência aqui for maior do que o limite, já ocorrerá a reflexão total e ele volta por aqui mesmo. Já era, já cumpria a função, era assim que eu queria. Só que talvez esse ângulo seja um pouquinho menor do que o ângulo limite. E aí ele conseguirá passar. E aí ele vai incidir na casca para o ar. Mas repare que esse ângulo de incidência ficou enorme e com certeza ele será maior do que o ângulo limite entre a casca e o ar. E aí o que acontece? Reflexão total. Ele volta para o núcleo e fica fazendo esse zigue-zague dentro da minha fibra ótica. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes ele não vai conseguir passar do núcleo para a casca, mas se passar da casca para o ar, não passa. Então ele consegue ser canalizado. Tá bem? Outra aplicação de reflexão total é a miragem. Sabe quando você está viajando e está o asfalto muito quente, e aí você vai lá e olha lá na frente uma poça, parece que é uma poça d'água, mas na hora que você chega não tem nada? Aquilo é uma miragem. E olha que interessante, muitas vezes aquilo é uma imagem do céu gerada por reflexão total. Como? Dá uma olhadinha aqui no caso. Se você for pensar, quanto mais então, o asfalto está muito quente, quanto mais próximo do asfalto estivermos, mais quente ele é. E quanto mais quente ele for, menos denso ele é, porque as moléculas ficam muito afastadas. Sendo assim, quanto mais quente ele for, menor o seu índice de refração, porque se menos denso, é mais fácil dela se propagar. Então nós podemos pensar que ar frio, ar quente, ar quente pra caramba, lá embaixo, próximo ao asfalto. E toda vez o índice de refração vai diminuindo. Lembra sempre, toda vez que o índice de refração diminui, o ângulo aumenta. Então nós podemos fazer isso aqui, ó. Aumentou, tá vendo? Ó? O ângulo de incidência aqui, que vem do ar frio, para o ar quente, esse ângulo aqui é maior. Aumentou. Mas aí vai aumentar mais ainda. Certo? Só que vai chegar um momento que este ângulo aqui ficou tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que ele superou o ângulo limite de reflexão total. A pessoa que está aqui, ó, imagine uma pessoa aqui, consegue enxergar a imagem de algo que está lá em cima, uma nuvem, por exemplo, ou até mesmo, como foi representado ali, um cacto. A pessoa consegue ver a imagem dele porque o raio de luz sofre esses desvios. É claro que aqui eu fiz camadas bem perfeitas de ar, mas não é bem assim, né? Você tem uma mistura de ar quente, um pouco mais frio, mas paulatinamente esse raio de luz vai sofrendo um desvio. Aí você diz, mas o raio de luz não se propaga em linha reta sempre? Ele se propaga em linha reta quando o meio é homogêneo e isotrópico. O que é homogêneo e isotrópico? Ele tem as mesmas características químicas e físicas em todos os pontos. Aqui não tem. Aqui o ar quente é diferente do ar frio. Tá? Então nós consideramos meios diferentes nesse caso. Bom, dióptro plano é quando você vai lá, por exemplo, agora é uma outra coisa. Tá? O dióptro plano é uma parte que a gente vai pensar. Sabe quando você vai num clube que é analisar, vamos ver se a piscina é funda e tal, vai lá e olha o fundo da piscina e percebe que é raso e pula e às vezes nem é tão raso assim. É porque, na verdade, quando você está olhando lá para o fundo da piscina, você não está vendo o fundo da piscina. Mas como assim não estou vendo? Estou vendo sim. Não, você está vendo uma imagem do fundo da piscina, que é diferente. Repare no seguinte, eu tenho o meio 1, que é água, e o meio 2, que é ar. E lá um observador tentando olhar o fundo da piscina, que é o objeto A, poderia ser uma moeda lá. Repare no seguinte, esses raios de luz sofrem desvios. Só que nosso cérebro tem uma dificuldade imensa de identificar desvios nas trajetórias do raio de luz. Tá certo?
E aí o que acontece? Na hora que ocorre esse desvio, para o nosso cérebro, o raio de luz veio em linha reta. Ele está vendo, na verdade, uma imagem de ar um pouco mais acima, levemente mais acima. Então, quando você, por exemplo, for, sei lá, vai sabendo que você está precisando sobreviver e vai tentar jogar um arpão num peixe, por exemplo, você tem que mirar um pouquinho mais abaixo do que você está vendo. Porque você está vendo, na verdade, uma imagem do peixe levemente mais acima. Tudo bem com isso? Bom, mas como a gente consegue calcular isso daí? Podemos fazer assim, ó. Eu vou pensar e a distância do objeto e a distância da imagem. Distância do objeto e distância da imagem. Que poderia ser chamado de P' e P tranquilamente, mas eu prefiro D e DO. Nós vamos chamar ingefração do observador e ingefração do objeto. Ingefração do observador é onde está o observador, nesse caso é ar. Ingefração do objeto é onde está o objeto, nesse caso é água. E qual seria uma relação? Isso dá para se provar matematicamente, tá? Mas isso daqui se prova matematicamente quando você tem bem próximo, é como se o observador olhasse meio de cima, assim. Quanto muito afastado não dá muito certo, mas a equação é essa, que você tem a razão das duas distâncias, ou seja, DI sobre DO, é igual à razão dos dois índices de refração. Ingefração do observador por ingefração do objeto. Aqui, para não se esquecer qual que é embaixo, eu sempre coloco o objeto embaixo, ou seja, distância do objeto embaixo e ingefração do objeto embaixo. Eu faço assim, tá bem? Bom, mas aqui o observador está de fora. Mas e se o observador estivesse dentro da água e ele fosse olhar, sei lá, um passarinho voando, alguma coisa do tipo, sei lá, podemos fazer essa observação. O observador olhando esse objeto, poderia ser um passarinho passando voando lá. O raio de luz vai chegar aos olhos do observador. E aí a imagem está levemente mais acima. Então, quando você olha algo de dentro da água para fora, esse objeto está mais afastado. Sabe quando você era criança que tinha mania de nadar de olho fechado, de olho aberto, desculpe, e aí na piscininha lá, que é a piscininha limpa, aquela piscininha lá, você olhava, tinha parecido uma pessoa enorme lá na beira da piscina, você saía, era uma criancinha minúscula? Sim, é porque é como se ela fosse esticada. A cabeça dela fica mais afastada, a imagem está mais distante, é o que você enxerga. Então nós podemos pensar, e a fórmula é a mesma, olha que interessante. Distância da imagem sobre a distância do objeto, índice de refração de onde está o observador, que nesse caso aqui é a água, porque ele está na água, índice de refração do objeto, nesse caso é o ar. Tudo bem? Fechou dióptro plano. Agora, para a gente fechar a aula, dispersão da luz. Olha, só a índice de refração do observador, do objeto, a dispersão luminosa. Nada demais, tá? Cada raio de luz desvia de forma diferente. Como assim? A luz branca, por exemplo, possui todas as cores. Ela tem lá o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Tá? Cada cor desvia de forma diferente, porque cada cor tem um índice de refração diferente. Eu quero que você se lembre que a cor de maior frequência, que é a violeta, lembra assim porque a violeta é a maior, porque acima é ultra, e o vermelho é a menor, porque abaixo é infra. A cor de maior frequência, que é o violeta, é a que mais desvia. Então, se você reparar que na hora que mudou, veio a luz branca e incidiu nesse prisma aqui, que é um vidro, pode ser, a violeta é a que mais desvia e a vermelha é a que menos desvia. E todas as outras estão aqui. Lembrando das cores do arco-íris e a ordem está aqui. Lembra do V, A, V, A, V. Então você tem que o fenômeno da dispersão é a separação das cores que compõem a luz branca. Tá? E nós podemos separá-las. Lembrando que cada cor possui difração diferente, ou seja, desvia de forma diferente. A violeta é a que mais desvia, a vermelha é a que menos desvia. Tá bem? Ah, mas então por que isso? Porque se elas possuem difração diferente, significa que elas têm dificuldades diferentes de se propagar. Violeta tem mais dificuldades de propagar do que vermelho. Tá bem? Fechou, pessoal? Espero ter ajudado aí. A nossa aulinha de hoje está completa. Terminamos com dispersão luminosa. É nóis, valeu!